Muito boa tarde, senhoras e senhores. Vamos lá, 3 coisas para falar para vocês. Parando agora só para conseguir gravar alguma coisa. E, enfim, obviamente, né, lotado por conta do carnaval, né, 2 dias na semana para poder resolver os 5. Enfim, ó a cor do bicho, como é que tá. Minha melanina, ela simplesmente não sabe brincar de praia. Mas vamos lá. Primeiro, em relação a esse monte de gente que tá me marcando nesse post aí, sei lá, que aconteceu dessa entrevista que a Mayra Card deu pro Rodrigo Faro falando sobre zerar genes. Então, olha só, gente. Primeira coisa, antes de mais nada, tá? As pessoas, muitas vezes, elas não têm uma má intenção, né? E quando a gente julga, né, falando que você tá errada, que você tá causando algum mal, que você, enfim, coloca aí, né, vários dedos, né, isso acaba se tornando um pouco perigoso. Porque muitas vezes com o julgamento a gente está falando muito mais a respeito sobre nós mesmos, né? Então eu não estou falando que o que ela está falando é certo, né? Calma. Eu só estou querendo dizer que no que ela tem da substância que ela tem sobre o conhecimento do tema, obviamente não é satisfatório, né? Como vocês já sabem, quem me segue aqui há um pouco de tempo e conhece um pouco sobre genética, mas de maneira nenhuma você vai me ver aqui falando que, tipo, falando mal de uma pessoa, seja ela qual for, tá? Enfim, zerar genes não existe, não tem como você mudar o gene. O que ela se referiu está relacionado à expressão do gene, ou seja, de mecanismos moleculares epigenéticos que regulam a parte funcional dos nossos genes. Então eu vou dar um exemplo de modulação epigenética na qual ela se referiu. Então vamos supor que eu tenho um polimorfismo, uma alteração no gene chamado PGC1-alfa, que está relacionado a uma menor capacidade do meu organismo em gerar mitocôndrias, que são organelas responsáveis por gerar energia, são as usinas hidrelétricas do nosso corpo, certo? Aquele gene, eu vou nascer com ele e vou morrer com ele funcionando daquela maneira, perfeito? Ele vai sempre funcionar mal se eu tiver um polimorfismo de risco, por exemplo. Porém, eu posso melhorar a expressão desse gene se eu faço jejum, se eu faço atividade programada, né, jejum bem feito, se eu faço atividade física intensa, se eu reduzo a quantidade de carboidrato refinado, eu melhorei a expressão desse gene. Isso vai fazer com que esse gene melhore a produção de mitocôndria. Então vamos supor que a minha genética é muito ruim para ter um metabolismo mais lento, né, com uma mutação no PGC1-alfa, por exemplo, eu consigo deixar meu metabolismo melhor do que uma pessoa que não tem a mutação no gene e que não faz atividade física, como eu dei o exemplo aí das mitocôndrias. Óbvio que isso é totalmente subjetivo, né? Só dei um exemplo para vocês entenderem como funciona a modulação epigenética. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Um ponto interessante que ela colocou no período pré-gestacional, né, como você zerasse ali os genes para você não desenvolver nenhuma doença. Primeiro, você não pode prometer nunca que você não vai desenvolver nenhuma doença modulando a epigenética. Até porque, para você ter uma ideia, a gente trabalha na clínica com quase 200 polimorfismos, dos mais de 80 mil polimorfismos, muito mais que isso que você tem. Ou seja, a gente sabe só uma pontinha do iceberg, certo? Daquilo que a gente tem como doenças. Agora, quando você para de modular o gene, ele também para de exercer o efeito na sua expressão. Então, se você tem um gene ruim e para de fazer atividade física, você volta a ter aquela expressão daquele gene ruim. Então, não é só em determinados períodos que você tem que fazer a modulação epigenética, mudando o seu estilo de vida. E sim durante toda a sua vida, infelizmente. Por isso que é interessante sim você conhecer seus genes, mas o mais interessante é você criar um estilo de vida que você consiga executar. Segundo ponto, ontem foi a noite que eu tive mais pesadelo do ano. Foi bizarro que eu tive de pesadelo, eu não consegui dormir, pra você ter ideia. Eu acordei tipo atrasado até aqui pra vir pra clínica, tá? E cara, eu tive muitos insights, muitas coisas
sonhei sobre coisas bizarras que, se eu contar pra vocês aqui, vocês vão rachar o bico. Mas, enfim, você sabe que eu sou muito leve, eu dou risada de tudo, enfim. E a gente tá passando por uma situação no mundo que não é tão leve assim, né? No Brasil a gente vive um carnaval, só que no mundo a gente vive uma guerra, literalmente. E depois eu vou comentar com vocês um insight que eu tive, né? Eu sempre vou tentar deixar as coisas, eu nunca vou, né? A ideia é que o Instagram seja uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta para deixar um estilo de vida mais leve, que já é muito pesado. Por isso você nunca vai me ver aqui falando sobre notícia ruim, enfim, notícias que podem de alguma maneira desequilibrar os seus chakras, porque isso eu deixo para quem é sensacionalista, eu deixo para quem, enfim, precisa desse tipo de mídia, né? Mas eu tive um insight muito doido, cara, desse lance da guerra, em relação à parte energética, que eu tenho estudado um pouco, e depois eu vou tentar fazer isso ou num stories ou num post para poder fazer com que vocês entendam. Caramba, qual que é a sua... O que você pode fazer, o que você poderia fazer desde já para você poder prevenir guerras futuras? E como a gente pode ter influenciado também em qualquer conflito que aconteça em qualquer parte do planeta. Tem uma explicação bem interessante que depois eu quero dividir com vocês nesse insight que eu tive. E o terceiro ponto é, se você acredita em energia, você sabe que você só consegue ficar num local onde você está vibrando em energia semelhante, onde você está em consonância. E eu acabei indo para 2 festas no Rio com meus amigos, e uma festa eu não bebi e a outra festa eu bebi, ou seja, eu, para as pessoas que me tinham como exemplo que não ia beber no carnaval, eu tô aqui vindo por meio desta rede social assumir que eu falhei, ou seja, é a segunda vez que eu não cumpro uma promessa aqui. Mas tudo bem, tem a ver com a consonância, né? Fiquei ainda uma festa sem beber e na outra não teve jeito, porque você só consegue ficar e aturar seres humanos, principalmente seres humanos, se você está na mesma consonância deles e simplesmente Pessoal, olha só o ratinho que veio me encontrar. Tá com saudade de mim? Tá com saudade de mim? Já veio pulando aqui tudo. Pessoal, terminando mais um dia. Sabe a semana que foi comprimida num dia só? É exatamente essa sensação que eu termino o dia de hoje. 5 dias em um. Mas o que eu quero dizer para vocês é uma outra parada. Sobre piora da memória, oscilação de humor e cansaço, fadiga. Quando você tem essas 3 características sintomatológicas unidas, né? É muito comum, quando isso é muito, muito evidente, é muito comum isso acontecer na vigência da falta de uma vitamina chamada vitamina B12. E a paciente de hoje, ela veio com 170 de B12. Pra vocês terem ideia, o valor normal é de 200 a 900. Valor ótimo, acima de 700. Para você ter uma ideia do quanto estava faltando, né? 3 causas principais de falta de B12. Primeiro, estresse. Quando você está muito estressado, você produz menos ácido no estômago, né? Ou casos de gastrite crônica, enfim. Por isso que é importantíssimo a gente cuidar do nosso intestino, do nosso estômago. Menos ácido no estômago, menos fator intrínseco, que é basicamente uma molécula que vai fazer você absorver a B12 no ilho terminal de maneira mais fácil, vai aumentar a absorção de B12. Então
Então sempre quando você está mais estressado e está com gastrite junto ou não, você tem uma menor absorção da vitamina. Segundo, desbiose intestinal, principalmente com desequilíbrio de lactobacilos. E o terceiro, mutações genéticas num gene chamado fucoaxantiltransferase 2, que é o FUT2, e a metiltetraidrofolato-editase, MTHFR. E esse número que eu vou falar agora é uma estimativa minha aqui da clínica. Mais de 70%, acho que até mais, uns 80% dos pacientes não têm níveis ótimos de vitamina B12. Ou seja, são pessoas que, eu brinco, né? Sobrevivem, mas não vivem. Estão rendendo, sei lá, 50%, 60%, 70% daquilo que ela pode ser por conta de falta de vitamina. É quase um absurdo isso, mas é a realidade. Então, se você é profissional de saúde, se você é médico que me segue, seja qual área você for, tudo começa numa nutrição, num metabolismo eficiente. Então, dose a vitamina B12 dos seus pacientes, certo? Então é isso, gente. Agora, vou terminar de tomar o meu açaí e vou treinar.